Fala pupila, bem-vindo ao canal Treinador Alexandre, mais um vídeo novo, hoje para a gente falar sobre ombros definidos, como que a gente faz para poder deixar os ombros mais torneados, mais desenhados, mais bonitos, para a gente poder colocar uma roupa que valorize essa parte que é tão estética para nossa região superior, tá? Então, vamos falar hoje sobre vários detalhes nos exercícios de ombros que muitas pessoas podem colocar aí em prática para poder potencializar os seus resultados. Vamos começar com o exercício de elevação lateral, tá? Esse exercício, como o próprio nome já dá a entender aí, ele vai trabalhar mais a parte lateral do seu ombro, ou seja, se você quer um destaque maior nessa região, deixar ele um pouco mais volumoso, um pouco mais arredondado, esse ombro, né? Que é uma parte que dá bastante destaque. Esse exercício de elevação lateral é muito interessante, tá? Porque ao contrário do que muita gente pensa, os exercícios de ombros, eles não são todos para a mesma região, tá? Alguns vão pegar mais a parte frontal, outros mais a parte lateral, outros mais a parte posterior, beleza? Só que nesse exercício que é tão bom para a parte lateral dos ombros, tem alguns detalhes que você consegue potencializar o trabalho na hora de executar, que é, primeiro, você não tem que ficar jogando o corpo para poder roubar, sabe? Fazer com mais peso do que você aguenta. Porque sim, os ombros são músculos pequenos e você não vai conseguir pegar muita carga ou evoluir a carga muito rápido treinando ombros. Mas mais importante do que você pegar muito peso é você saber executar da forma correta para você trabalhar direito esse ombro, ao invés de ficar só focando em botar muito peso e fazer errado, tá? Então, ao invés de ficar jogando o corpo, ao invés de ficar subindo pouco, né? A pessoa faz aqui, ó, achando que está trabalhando o ombro direito, mas não consegue nem erguer os braços. Faz o seguinte, pega um peso que você consegue subir até a altura dos ombros. Quando você subir, chegar no ponto mais alto aqui, na altura dos ombros, você vai girar esse punho levemente para dentro. Ou seja, imagina o seu polegar apontando para dentro, tá? Então, quando você subir agora na elevação lateral, você vai girar esse polegar para dentro. Por quê? Porque você vai conseguir evitar com que você sobrecarregue o cotovelo e vai contrair ainda mais essa musculatura do ombro. Ou seja, fazendo com que você roube menos, tá? Porque quando você abre a palma da mão aqui, ó, quando você abre os braços, você deixa de usar muitos ombros e começa a usar o romboide, as escápulas, que são músculos das costas, que não tem nada a ver com o trabalho muscular nos deltoides, que são os ombros, tá? Que não tem nada a ver com o exercício de elevação lateral. Então, para poder você trabalhar isoladamente os seus ombros, levanta e quando você subir, você dá essa girada levemente com o punho para dentro, tá? Então você não precisa segurar lá em cima ou parar lá em cima para girar. Olha só como é que tem que ser. Já sobe girando esse punho para dentro. Beleza? Um outro detalhe na elevação lateral é que você não faz ele exatamente do ladinho do seu corpo, tá? Muita gente faz até jogando o cotovelo demais para trás. O que acontece é que você tem que fazer ele mais ou menos na diagonal. Ou seja, esse cotovelo, ele tem que estar um pouquinho à frente dos seus ombros, tá? Não totalmente na frente, mas ele tem que estar um pouquinho à frente dos seus ombros para poder você conseguir contrair ao máximo esse ombro e trabalhar bem esse deltoide na elevação lateral, tá? Então, para você isolar mesmo, coloca esse cotovelo um pouquinho para frente, flexiona um pouquinho esse cotovelo também, não precisa fazer com o braço estendido completamente, flexiona um pouquinho esse cotovelo e aí você dá essa girada no punho para dentro quando você chega lá em cima, tá? Assim você vai conseguir potencializar demais o trabalho nos seus deltoides com a elevação lateral.
Um outro exercício muito bom para quem quer definir os ombros é o exercício de desenvolvimento Arnold, tá? Que é um exercício, né? O desenvolvimento tradicional, a maioria de vocês já conhece, que é você empurrando aqui, ó, o peso acima da sua cabeça, mas o desenvolvimento Arnold, você começa com o peso na sua frente, tá? E você empurra esse peso acima da sua cabeça, girando o punho para fora, ou seja, você gira esse punho para fora. Quando você chega lá em cima, esse punho já está virado para frente, essa palma da mão já está virada para frente. Então você volta girando a palma da mão de frente para você e sobe girando a palma da mão para fora. Ou seja, começa trabalhando mais a parte da frente desse ombro e depois você termina trabalhando mais a parte lateral do ombro. Então ele é muito completo porque ele vai pegar várias regiões desse mesmo deltoide, desse mesmo ombro, para poder você definir e enrijecer, tá? Só que é um exercício que não adianta, como eu falei, você colocar muito peso, tá? É melhor você focar na execução, fazer mais devagar, para você sentir de verdade esse músculo trabalhando. Outra coisa que as pessoas fazem errado nesse exercício é querer abrir para depois empurrar. Ou seja, a pessoa quer fazer dois movimentos, tá? Abre e depois empurra, tá? Não é que está errado, mas esse não é o desenvolvimento Arnold. O desenvolvimento Arnold você faz um único movimento, começando da frente e girando o seu punho para fora e voltando. Começa da frente, gira o seu punho para fora e voltando, tá? Assim você vai conseguir sentir, trabalhar bem a região frontal, que também desenha bastante o seu ombro, tá? Deixa o seu ombro mais definido, mais separado do seu bíceps, e também consegue trabalhar a região lateral, que é a que eu falei, que dá mais destaque para esse ombro. Terceiro exercício interessante para definir os ombros, que é um dos melhores que tem, é o exercício de desenvolvimento tradicional, tá? Que é esse exercício aqui, que também vai trabalhar bastante a parte frontal do seu deltoide e a parte lateral, tá? Só que, desde que você faça com o seguinte detalhe: ao invés de você, né? Você não, mas muita gente, e talvez você seja uma delas, que faça isso, que é focar em juntar lá, ó, bater um peso no outro lá em cima, tá? Você tem que entender que esse movimento na horizontal aqui, ó, ele não funciona para trabalhar os seus ombros. Ele não está ajudando em nada os seus ombros, tá? Ele só está fazendo você forçar mais suas articulações sem nenhum benefício, ok? Por quê? Porque o exercício de desenvolvimento é para você empurrar na vertical. Então, você tem que entender que os seus ombros, eles estão paralelos, ou seja, eles têm uma largura que separa os dois. Quando você empurra o seu peso, você tem que entender que tem que manter essa largura lá em cima, tá? Por quê? Porque você só tem o movimento reto para você empurrar, tá? Você não junta eles aqui porque você não está, você está tirando, aliás, esse peso da direção do movimento, correto? Que é apenas na vertical. Ou seja, você apenas empurra esse ombro, esse braço para cima e desce, tá? Então esse é um detalhe importante. Um outro detalhe importante no exercício de desenvolvimento é você não querer descer demais o peso, sabe? Tá aqui embaixo para depois empurrar, tá aqui embaixo para depois empurrar, não. Até a altura dos ombros aqui, ó. Desceu o cotovelo até na altura dos ombros, tá ótimo. Seu deltoide já está sendo trabalhado ao máximo. Daqui você já pode subir. Daqui você já pode subir. Daqui você já pode subir. Tá bom? Então não precisa descer o cotovelo todo, tá? Para poder você trabalhar esse ombro. Você vai acabar alongando demais esse deltoide. Ele vai acabar perdendo força. E você vai
usar mais ali o tríceps para poder subir do que realmente os ombros, tá bem? Então, esses detalhes vão fazer com que você progrida melhor a carga no exercício, aumente a força no exercício e consiga isolar ainda mais essa musculatura, tá? Outra coisa também, um detalhe que funciona bastante é que, como na elevação lateral eu falei ali atrás, no desenvolvimento, você também não fica com o cotovelo, sabe, aqui ó, retinho do lado do ombro. Esse cotovelo ele fica um pouquinho à frente, tá? Um pouquinho à frente do ombro, e aí você empurra esse cotovelo para cima, tá? Então, não coloque esse cotovelo lá do lado do ombro. Coloque ele um pouquinho à frente, tá? Para ficar mais anatomicamente natural o movimento, tá? Porque o seu ombro não tem esse movimento para trás, mais para frente ele tem. Então coloque esse cotovelo um pouquinho para frente e aí você empurra esse braço, tá? Como eu falei, mantendo a largura dos seus ombros e descendo apenas até a altura do ombro, até o cotovelo formar uma linha junto com o ombro aqui, reta, tá bom? Então esse exercício ajuda demais a você trabalhar os seus ombros, definir, desde que você se atente a esses detalhes e, claro, dê o seu máximo na hora de executar o exercício. Uma última orientação que eu quero dar para você é que sempre que você perceber que você precisa roubar demais para fazer o movimento, e que não seja nas últimas repetições, onde você realmente está cansada, diminua a carga, porque tem muita chance, 99% de chance, de você não estar trabalhando o seu ombro corretamente, tá? E poder acabar se machucando. Então, tanto exercício de elevação lateral, quanto elevação frontal, tá? Que também é excelente para os ombros. Se você perceber que você está jogando demais o seu corpo, tá? Tenta diminuir a carga e melhorar essa execução. Ou você está dobrando o seu cotovelo demais. Tudo isso você tem que ficar atento, porque você está tirando a sobrecarga dos ombros, da musculatura alvo, para poder compensar com uma outra região que não é o que você está querendo trabalhar. Tá bem? Então, exercício de remada alta. Vejo muita gente fazendo o movimento puxando a mão lá em cima e esquecendo o cotovelo lá embaixo, tá? Então você vai trabalhar muito as suas costas, muito o seu trapézio, vai girar a sua escápula, mas o seu deltoide não vai estar sendo trabalhado. Então diminui a carga, foca ó, em subir o cotovelo, tá vendo? Subir o cotovelo antes de subir a mão. E aí você vai sentir que você vai ficar aqui, ó, travada, tá? Você não vai conseguir subir mais esse cotovelo porque o seu ombro está contraído ao máximo, tá? Quando você tenta roubar, que é jogar a mão para cima, você até consegue subir mais esse peso, mas é porque você não está contraindo mais esse deltoide como você deveria, tá bom? Então, ó, subiu o cotovelo, travou esse deltoide lá em cima, desce. Subiu o cotovelo, travou esse deltoide lá em cima, desce, tá? Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui quais desses exercícios te ajudou ou vai te ajudar a definir os seus ombros. Até mais, tchau, tchau.